O quê? Bolsonaro fez coisas boas? Impossível! Todos sabem que foi um governo do apocalipse, conforme provam fontes da mídia e da minha cabeça. 5 coisas boas que o governo Bolsonaro fez e você não sabia. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Talvez você seja um destes que acredita, ou ouviu pessoas que acreditam que enquanto o Brasil tinha o PT, reinava a paz e o amor entre todos, não havia corrupção, nem crimes, as pessoas se respeitavam e todos os poderes estavam em harmonia, quando de repente o golpe contra a presidenta eleita Dilma foi feito e o golpista Temer assumiu através de um impeachment votado pelo Congresso. Quer dizer, através de um golpe travestido de impeachment, e depois a Lava Jato deu um golpe, prendendo um ex-presidente honesto, fazendo ele ser condenado em 3 instâncias, e colocaram lá o Bozo, o bigodinho do nazi Tupiniquim, no poder, e então o caos e a destruição imperaram no Brasil e nada funcionou. Ou isso, ou algo bem próximo disso, não? Parece familiar? Pois bem, a grosso modo, esta é a narrativa que a esquerda, especialmente a petista, defende que ocorreu no Brasil. Mas isso tudo não passa de lorota, principalmente por 2 motivos. Primeiro, não existe nenhum governante que deixe de fazer coisas boas. E segundo, o governo Bolsonaro fez muitas coisas boas pelo Brasil, sim. E esta série de vídeos irá listar várias dessas coisas, começando com a primeira leva de 5 coisas boas que o governo Bolsonaro fez e você não sabia. Pix. O que, Pix? É fake news, foi o golpista do Temer que começou isso e o governo Bolsonaro só chegou e colocou o nome POF. Eu acho bem engraçado o desespero e a cara de pau da extrema imprensa ao negar que o governo Bolsonaro fez o Pix, enquanto admitem que ele foi pensado em 2018 no governo Temer, menos de um ano antes de sua criação, mas foi lançado no governo Bolsonaro em 2020, anos depois. É como se as criaturas tentassem nos convencer que estava tudo feito em 2018, passaram-se 2 anos sem nada ser feito, e tudo que Bolsonaro fez foi criar o nome Pix, assinar o nome dele e exibir como feito dele. Não acha isso meio estranho, pelo menos? Quando eu tinha um Twitter, que hoje é o X, antes de ser censurado pela democracia que não aceita que se questione as urnas de Butão e Bangladesh, se é que você me entende, eu falei sobre isso e estes foram meus pontos. O Pix foi idealizado em 2016 no governo Michel Temer, sim. Entretanto, isso não quer dizer nada, já que o grupo de trabalho responsável por começar a trabalhar nele só iniciou suas atividades em maio de 2018, no último ano do governo Temer. Entretanto, só começou efetivamente a trabalhar nisso no final de dezembro de 2018, em plena transição do governo Temer e Bolsonaro, através do documento na tela datado de 21 de dezembro de 2018. Já vemos através deste documento na tela várias informações que refutam a narrativa mentirosa de que o governo Bolsonaro não fez o Pix, mas destaco apenas 2, antes de mais nada. Primeiro, ele sequer tinha o nome Pix, era chamado de Ecossistema de Pagamentos Instantâneos Brasileiro. E segundo, nada dele havia sido desenvolvido, como se pode comprovar nas palavras do próprio documento. No parágrafo 2, por exemplo, o documento atesta que o Banco Central do Brasil atuará na liderança do desenvolvimento dos pagamentos instantâneos no Brasil, com o objetivo de criar, de uma perspectiva neutra em relação a modelos de negócio ou participantes de mercado específicos, as condições necessárias para o desenvolvimento de um ecossistema de pagamentos instantâneos que seja eficiente, competitivo, seguro, inclusivo e que acomode todos os casos de uso. Já nesse parágrafo é dito que o Banco Central atuará, ou seja, isso ainda não aconteceu, na liderança do desenvolvimento do Pix, chamado aí de pagamento instantâneo no Brasil. Ou seja, ele ainda será desenvolvido e, de novo, sequer tem o nome Pix ainda. Só isso já mostra que muita coisa só foi feita depois, durante o governo Bolsonaro, mas ainda tem mais, como no parágrafo 3, onde o documento atesta que
As regras do ecossistema de pagamentos instantâneos serão definidas pelo Banco Central do Brasil. No processo de formação dessas regras, o Banco Central do Brasil contará com um comitê consultivo permanente. Aqui temos estabelecido que nem mesmo as regras do Pix estavam definidas e que sequer o comitê responsável pela elaboração dessas regras estava formado. Ou seja, nem este nível de planejamento tinha sido feito ainda. Como se não bastasse isso, ainda é dito no parágrafo 5 que o ecossistema possuirá estrutura flexível e aberta de participação. Ou seja, o ecossistema ainda não existe. E no parágrafo 6 é dito que a infraestrutura centralizada de liquidação será operada pelo Banco Central do Brasil. Mais uma vez, uma coisa que ainda não ocorreu e por aí vai. Para finalizar o documento, ele mostra a seguinte imagem na tela. Parece familiar? Não? Claro que não, pois esta imagem é um mero protótipo. Não é especificado o nome do Pix, que ainda não existia, e sequer a estrutura de chaves de CPF, telefone e e-mail que depois viria a ser a parte essencial do Pix. Ou seja, esta imagem não passa de mísero protótipo, que foi desenvolvido apenas a partir de 2019, ou seja, durante o governo Bolsonaro. Só isso já prova que o Pix, apesar de ter começado no governo Temer, foi feito integralmente durante o governo Bolsonaro. Mas ainda tem uma prova a mais para fechar com chave de ouro. Lembram que o tal comitê consultivo ainda ia ser criado para criar as regras do Pix? Pois bem, ele foi criado em 19 de março de 2019 e seu nome era Fórum Pi, depois virou Fórum Pix, conforme este site na tela mostra. E foi neste Fórum Pix que todo o processo de confecção do Pix foi feito, até o lançamento do Pix no dia 16 de novembro de 2020, também durante o governo Bolsonaro. Para melhor entendimento, imagine que temos no governo Temer um rapaz idealista que criou um rascunho de projeto, mostrou para seus colegas, eles acharam legal, aí emitiram um documento no fim do governo Temer para começar a ver como eles iriam desenvolver essa ideia, sem fazer muita ideia do que iria ser, apenas que seria um meio instantâneo de pagamentos. Aí, durante o governo Bolsonaro, esta equipe fez todo o projeto virar algo planejado e o desenvolveram. Isto tudo no governo Bolsonaro. Mas isso foi feito pelo Banco Central, que já era autônomo, então não foi o governo do Jair. Boa tentativa, mas foi apenas no dia 25 de fevereiro de 2021, 3 meses após o lançamento do Pix, que foi feita a segunda boa ação do governo Bolsonaro deste artigo, que foi justamente a autonomia do Banco Central. Sim, amigos, em 25 de fevereiro de 2021, o governo Bolsonaro decretou a autonomia do Banco Central. O motivo disso ser bom é óbvio. Se o Banco Central é autônomo, logo o governo federal não pode interferir no Banco Central e afetar a economia do país por motivos puramente políticos, tornando o BC mais técnico. Aliás, o próprio Bolsonaro endossou isso. Vamos tirar o Banco Central do jogo político, tá ok? Ou seja, Bolsonaro era a favor disso e foi um dos idealizadores desta boa ação. O Lula é contra assumidamente, além de estar movendo seus aliados para tentar cancelar esta boa medida. E eles ainda ousam dizer que estão reconstruindo o Brasil, que piada. Mas chega de falar de coisa ruim, pois ainda temos mais 3 boas medidas, dentre elas a isenção de alvará de funcionamento para atividades de baixo risco. Imagine que você é uma pessoa querendo empreender uma simples padaria na sua cidade. Aí você vai lá, economiza dinheiro, investe em equipamentos e já tem um local pronto para começar seu negócio, gerando renda para você, produtos para sua vizinhança e empregos na região. Só lhe falta uma coisa, um alvará de funcionamento. Pois é, como uma das várias provas de que o Estado brasileiro é bastante socialista, o próprio futuro dono de padaria precisa pedir ao Estado autorização para fabricar e vender pães. Pense por um momento quão absurda esta simples premissa é. Mas era o que a lei dizia, era até Bolsonaro mudar isso. Sim, através da medida provisória 881 de 2019, sancionada em 20 de setembro de 2019, várias empresas poderão ser abertas muito mais rapidamente, incentivando a economia e permitindo que o Estado interfira menos na sua capacidade de bancar o seu negócio. Ou seja, se você abriu ou foi beneficiado no seu bairro pela abertura de comércios no período de 2019 para cima,
como pequenos restaurantes, padarias, pequenas lojas de departamento, tabacarias, salões de beleza e costureiras, agradeça ao Bonorito, pois foi através dele que fazer isso ficou muito mais barato e fácil. Ai, mas é só pro pessoal ganhar dinheiro. Cadê a ecologia, hein? Apesar de ganhar dinheiro não ser nenhum crime e criticar isso ser de natureza socialista, a qual criminaliza o lucro, o governo Bolsonaro fez muito mais do que isso, inclusive na área ecológica. Sim, amigos, pois foi no governo Bolsonaro que começou o Programa Lixão Zero. Sabe aqueles aterros cheios de lixo que são um local fétido e que só contamina as regiões circunvizinhas e ainda gera cada vez mais lixo? Pois bem, foi no governo Bolsonaro que foi lançado o programa Lixão Zero, que tem como objetivo fechar todos esses lixões no Brasil. Isso não ficou só no papel, viu? Aqui, por exemplo, temos exemplos na tela onde já tivemos medidas concretas desse programa. Claro que ainda está longe de ser uma realidade nacional, mas é um ótimo começo e uma medida ecológica dentre várias de um governo que haters diziam estar queimando a Amazônia, como se não houvesse queimadas nos governos deles também, né? Então, se algum desinformado vier dizer que o governo Bolsonaro nunca fez nada pela natureza, joga este projeto na cara dele. Não literalmente, claro, isso seria infantil, logo coisa de petista. Ah, e falando de infantil, ainda temos o Programa Criança Feliz. Mais uma narrativa mentirosa cai por terra. A de que o governo Bolsonaro não se importava com as pessoas, com as famílias, as crianças e sua educação. Existem muitos projetos nessa área implantados durante o governo, mas citarei apenas um por hora, o programa Criança Feliz. Ai, mas foi em 2016, durante o governo Temer, que começou... Assim como no caso do Pix, isso é um engodo. Sim, ele iniciou durante o governo Temer, mas foi alterado no final dele, na transição com o governo Bolsonaro, através do decreto 9.579 de 22 de novembro de 2018. Entretanto, foi durante a gestão de Bolsonaro que ele sofreu um boom, e posso atestar isso por eu, o escritor que vos fala, ter tido o privilégio de conhecer a secretária nacional de atenção à primeira infância na época, Luciana Lira, e realizar uma breve entrevista com ela, onde falamos justamente sobre o Criança Feliz no meu canal oficial escritor Walter Luiz. O programa Criança Feliz, ele está dentro do Sistema Único de Assistência Social, Então ele é um programa social, entendeu? Que traz estímulos para o desenvolvimento, fortalece os vínculos familiares. O visitador do Criança Feliz, Walter, ele é preparado, ele é formado pela equipe aqui do governo federal para que ele chegue a essas casas, é o Estado, é o governo dentro das casas, vendo as suas necessidades, fazendo encaminhamento na rede, lá na ponta, e levando orientações acerca de desenvolvimento, fortalecimento dos vínculos parentais, porque o visitador ele não vai lá para fazer atividade, ele vai lá para orientar o cuidador, o pai, a fazer atividade com a criança, mostrando a importância que tem do investimento do tempo da família com a criança, Então aí nós então levamos essas questões e enquanto o visitador ele está na casa, ele consegue perceber, diante da formação que ele tem, toda a vulnerabilidade que cerca aquela família, e ele vai poder orientar na rede, lá na ponta, essa família para que ela tenha acesso a todas as políticas que ela tem direito, a todas as políticas públicas que lhe é direito. Então tem sido um trabalho maravilhoso, O Criança Feliz é um programa que ele tem sido aprimorado, a gente conta com todo o entusiasmo de todas as equipes, estaduais e municipais. Tem sido um programa que ele tem mostrado resultado, A gente vê que as crianças que passam pelo Criança Feliz, elas se mostram aptas à aprendizagem, ao convívio social, E as famílias, elas mostram para nós, através dos seus depoimentos, que existe realmente uma mudança de comportamento no que diz respeito à dedicação de tempo e de estímulos da família, do cuidador para as nossas crianças na primeira infância. Então, essa é a intenção. Depois disso, meu contato com a Luciana ajudou o Isaac, um jornalista de direita do antigo canal Lights, a fazer uma entrevista bem melhor com ela, no link na descrição. Recomendo fortemente, inclusive, que se inscreva no canal do Isaac também. Resumindo o que o programa faz nas palavras do próprio site. Atualmente, o Criança Feliz tem de 2.910 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal e conta com mais de 1,4 milhões de pessoas beneficiadas. Em 2021, o programa atingiu 1,2 milhão de famílias visitadas e ultrapassou a faixa de 50 milhões de visitas.
Para ser considerado elegível, o município deve ter pelo menos um Centro de Referência de Assistência Social CRAS e 140 pessoas do público do programa inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Criança Feliz é 100% financiado pelo governo federal, que também realiza a gestão de acordo com a meta de atendimento estipulada de profissionais para as equipes de supervisão e visitação, com limite de 30 beneficiários por visitador, de forma que não é exigida a contrapartida financeira do município, ou seja, não há custos para a gestão local. Complementando, é dito no site que o programa Criança Feliz é formado por equipes de supervisores e visitadores que são capacitados para assim iniciar as visitações. Semanalmente, os profissionais orientam as famílias sobre como melhor estimular as crianças, com foco na promoção do desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor dos pequenos, por meio de atividades, brincadeiras, diálogo e acompanhamento. Ou seja, um baita programa para as famílias e fortalecido e aprimorado no governo Bolsonaro. Então, listei aqui com muita facilidade 5 coisas boas que o governo Bolsonaro fez durante seu mandato. Isso serve para jogar na cara de todo hater que fica pregoando que o governo Bolsonaro foi um apocalipse e que nada de bom foi feito. E digo mais, este vídeo terá uma série de outros, pois sim, tem muito mais coisa boa para listar. Apenas aguarde os próximos capítulos. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já, fiquem com Deus e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.